Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo Canal 20, a nossa TV Araranguá. E hoje estamos novamente nos estúdios da Rádio Araranguá AM, onde vamos ouvir inicialmente o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Rony da Silva. Essa questão das diárias pagas aos vereadores, esta denúncia de que houve excessos, enfim. Primeiro foi na Assembleia Legislativa, agora na Câmara de Araranguá. O que o presidente tem a dizer em relação a este assunto? Um outro assunto a tratar com o presidente Rony da Silva é em relação à reforma que a Câmara vai passar pelos próximos dias. Na época, quando a Câmara foi construída, havia 10 vereadores, mas todo mundo já sabia que o número de 15 vereadores retornaria. Então por que já não construíram a Câmara com capacidade para 15 gabinetes? Não foi feito assim. E hoje alguns vereadores realmente não têm a menor condição de trabalho na Casa Legislativa, o que será corrigido através desta obra que nós também vamos mostrar no programa de hoje. Primeira parte gravado exatamente aqui nos estúdios da Rádio Araranguá AM. Oito horas e 53 minutos, temperatura agora da marca de 21 graus. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia com você nesta manhã de quarta-feira, depois das informações da polícia com o Jairo Silva. Recebendo agora aqui no programa o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Rony da Silva. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, bom dia a toda a sua equipe. Por que o senhor tomou a iniciativa de ontem ir ao Ministério Público e apresentar documentação em relação à questão da denúncia das diárias? Saulo, tudo isso foi em virtude da matéria em que saiu na semana passada, na qual o título da matéria é Farra das Diárias engorda salário de vereadores na Câmara de Araranguá. Isso acabou nos preocupando exatamente porque nós estamos lá exercendo essa função como presidente da casa e temos que ter realmente responsabilidade, é dinheiro público e tem que se exigir em que os vereadores utilizem essa diária exatamente quando vão a serviço à capital do estado ou até mesmo em viagens a Brasília e que tragam um retorno para o município. E isso vem sendo rotineiro, eles acabam fazendo essas viagens e realmente prestam conta conforme determinação da casa. E quando saiu a matéria, exatamente nos deixou preocupado porque fala sobre farra das diárias. E o nosso mandato iniciou agora em 2015 e temos um valor ainda muito baixo em relação a mandatos anteriores. Então isso acabou nos preocupando exatamente porque as pessoas, a população em geral, acaba imaginando talvez que é o nosso mandato em que realmente houve isto. Acabou fazendo um levantamento de 2013 para cá. Como nós estamos no nosso mandato, acaba refletindo somente em quem está no mandato. Então a nossa preocupação foi exatamente essa, por isso procuramos o Ministério Público, para que realmente verifique se há exagero na questão de diárias, na questão de viagens a Florianópolis ou até mesmo em Brasília, porque o nosso percentual de gastos foi muito reduzido. Nós criamos alguns critérios exatamente na qual dificultou um pouco mais para que se pegue diária, como o carro, a partir do momento que se vai com o carro oficial, não se tem diária. Isso exatamente para que diminua custos para a Casa Legislativa. Então, se o vereador vai a Florianópolis, por exemplo, e aí acho que um dado interessante, né? Diz que um percentual expressivo, quase 80%, 90% das diárias são destinadas a Florianópolis. Bom, mas o governo do estado está em Florianópolis, gente. Então, o pior seria se essas diárias fossem para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou outros lugares. O vereador tem que ir onde? Ele tem que ir a Florianópolis, evidente, porque lá está o governo do estado. Lá ele vai procurar o seu deputado na Assembleia, lá ele vai procurar o secretário de Segurança Pública ou de Educação ou a secretaria, onde ele possa resolver o problema que ele vá, na verdade, encaminhar. Né? Na verdade, ontem, dos tópicos que nós acabamos colocando para a promotoria foi exatamente isso, que o levantamento diz que 87% são de viagens
com destino à capital do estado, que é uma terra turística. Mas lá é o governo do estado. A própria promotora acabou dizendo que acharia estranho se fosse a Gramado, se fosse a Caxias, se fosse a Porto Alegre, que Florianópolis realmente é onde funcionam os órgãos do governo, e eu acho que é para lá que realmente os vereadores têm que ir em busca de convênios, em busca de resultados aqui para a nossa cidade. Eu sinceramente acho um exagero o vereador ir a Brasília. Acho que o vereador não precisa ir a Brasília para conseguir uma emenda. Ele pode esperar o seu deputado vir aqui, entrar em contato, enfim. Até porque é uma viagem bem mais cara, mas enfim, não é proibido. Aí acho que a gente tem que estabelecer algo do gênero, tipo, eu já falei na abertura do programa, volto a falar de novo, não dá para demonizar a questão da diária. Ela é constitucional, ela está em lei. Aliás, quero dizer mais. Se um vereador sair daqui e for tratar de um assunto do seu mandato ou de interesse da população aqui no Arroio de Silva, ele poderia exigir uma diária. É um outro município. Agora, claro que aí já é o exagero. Então tem que ver, se houve exagero, se há exagero, é preciso corrigir. Agora não dá para achar que a diária é uma coisa que não tem. Não, isso está em lei. Então mude-se a lei. Saulo, na verdade, nós acabamos tomando a liberdade de fazer esse levantamento exatamente para que as pessoas tenham conhecimento em que o nosso mandato em 2015 não está havendo nenhum tipo de exagero. Fizemos uma comparação de 2009 a 2015, foi quando eu iniciei a minha vida pública como vereador, e de lá para cá nós começamos a prestar um pouquinho mais de atenção no dinheiro público. Então fizemos um levantamento em 2009, entre diárias, despesa com passagem, e também colocamos o próprio combustível, que também acaba sendo o deslocamento até a capital do estado. Em 2009 tivemos um gasto de 37.267,43. Isto de 1º de janeiro a 31/7 de 2009, que é o mesmo período em que eu estou como presidente hoje. Uhum. O nosso gasto foi de 26.257,01, com toda a Casa Legislativa, funcionários, vereadores, em viagem a Florianópolis ou até mesmo em Brasília. Em 2010, foi gasto com os mesmos 3, despesa com diária, passagem e combustível, 56.906. Repetindo, o nosso foi 26.257. Em 2011, 37.057. Em 2012, reduziu um pouco, até mesmo porque é ano eleitoral, e acaba os próprios vereadores não querendo viajar a Brasília, em virtude de é um ano eleitoral, os recursos acabam muitas vezes, a grande maioria não vindo, então acaba tendo uma certa economia. Tivemos 28.434. Em 2013, 66.684. Em 2014, novamente reduziu para 26.474. O nosso foi 26.257. Então, o nosso mandato não houve nenhuma farra, não houve... Isso todos foi de 1º de janeiro a 31/7. Então, o levantamento nosso deu muito menos que os demais, deu menos que os demais anos dos outros presidentes. Então, é lamentável que se publicou desta forma, com essa visão. Nós temos alguns levantamentos, inclusive nós fizemos o levantamento, vou citar, pedi a permissão ao vereador Lulu, vou citar o nome dele até exatamente porque foi citado aqui na entrevista também, na matéria. O vereador Lulu, em uma viagem que ele fez a Brasília, Saulo, vamos se imaginar que teve um custo aí de 3 a 4 mil reais, uma viagem a Brasília, com diárias e próprio transporte, o avião também, e o transporte até o aeroporto. Vamos se imaginar que teve um custo de 4 mil, e uma emenda que ele conseguiu lá foi 150 mil, que foi calçada a rua Armelindo César, aqui na Uruçanguinha. Então, isso é resultado de uma viagem a Brasília. Eu também estive em Brasília, não esse ano ainda, mas em outros anos estive a Brasília. Trouxemos a rua José Manuel Emídio, no Mato Alto, que está lá, está pronta. Tivemos a oportunidade também de trazer uma reta escavadeira para o município de Araranguá, já está entregue também. Tivemos uma vez na capital do estado, na qual
infelizmente teve aquela polêmica da questão do caminhão, caminhonete. Tive várias vezes em Florianópolis exatamente para resolver aquele convênio. Hoje estarei indo de novo, mas hoje sem diária. Por que hoje sem diária? Porque, na verdade, hoje a gente vai para um outro compromisso, não só compromisso da casa. E eu sempre costumo cuidar muito nessa questão. Quando é um compromisso exatamente da casa, algumas vezes a gente pega. E também quero deixar claro que nem todas as vezes que os vereadores vão a Florianópolis pegam diária. Exatamente porque tem vereador que vai semanalmente a Florianópolis, a capital do estado, ou assuntos particulares, ou até mesmo assuntos do município, mas que não pegam. Eu próprio vou várias vezes a Florianópolis, inclusive tive a semana passada, e acabei não pegando. Então não é toda vez que se pega diária. São algumas vezes que tu vai realmente específico para vários encontros lá na capital do estado e tu acaba daí utilizando. Presidente, qual é o custo de uma diária? Quanto se paga uma diária? O vereador sai daqui hoje, vai a Florianópolis, quanto é que ele pode receber? Saulo, nós fizemos o levantamento exatamente para se mostrar desde quando nós iniciamos nosso mandato, em 2009 até hoje. Em 2009, na qual teve um custo de 16.180 de diárias, sem passagem, sem combustível, a diária custava R$180. Ela é calculada pela UFM. De lá para cá, ela teve um aumento gradativamente. Em 2015, o valor da diária é 307,87. Isso pro vereador, do funcionário, ele acaba sendo um pouco menos, bem menos, na verdade, 150, isso é pro vereador. Reais. O vereador. Aí vamos que o vereador vá com o seu carro, ele vai gastar um tanque de combustível, 150, 160 reais, dependendo do automóvel. É isso. Isso, ele acaba gastando com alimentação, acaba tendo essa despesa também com combustível, tem a questão de pedágios, tem a questão do estacionamento. Ontem até coloquei para a promotora que quando se vai à capital do estado, se tu ficar lá estacionado meia tarde, tu vai pagar R$40 de estacionamento. Então isso acaba refletindo nessa diária. Então não se imagina que o vereador foi lá e não teve nenhum custo. Então realmente ele tem o custo. E eu acho que essa é a estrutura que todos os presidentes deram aos seus vereadores, e não é o meu mandato que iria coibir ou queria trancar e não dar nenhuma estrutura para que o vereador possa realmente desenvolver o seu trabalho. Eu posso achar que o vereador ganha bem já de salário e não precisaria de diárias. Dá para fazer essa análise. Mas então, revoga-se essa lei que permite que se dê diárias, né? E o vereador que vai se virar com o seu salário. Agora, é uma lei e é uma coisa que está aí, quer dizer, ou você revoga essa lei, acaba com esse negócio, não tem mais diária, e pronto, cada um vai se virar conforme o seu mandato pode ou não. Agora, enquanto for constitucional, é uma coisa que até está previsto ali o índice de reajuste, então quer dizer, não há nada de legal nisso. Agora, existe excesso, presidente? Saulo, no meu ponto de vista, e exatamente foi isso que eu coloquei ontem para a promotora, a doutora Daniele, foi exatamente que no nosso mandato não está existindo nenhum excesso de diárias. Inclusive, nós mostramos todas as despesas da Câmara com diárias, fizemos uma avaliação de todos os anos e ficou demonstrado que nós tivemos um gasto com diárias com todos os vereadores e funcionários, para que as pessoas não entendam que foi o presidente, e sim todos os vereadores e funcionários da casa, de R$14.710 com diárias. Sim. E nos mandatos passados, em 2009, 16.180, em 2010, 25, em 2011, 21, em 2012, 13.907, em 2013, 32.750, em 2014, 13.002. O senhor comprova com esses dados que, na verdade, o senhor está dentro de um patamar aceitável comparando com outras administrações. Mas não há excesso nesses números? Não, Saulo. Na verdade, nós resumimos bastante e mostramos ontem nesse relatório, porque o relatório que eu estou agora é somente com valores, mas ontem foi demonstrado exatamente as datas em que foram dadas essas diárias. E o que foi colocado também, publicado, é que não se tem um controle, não se tem uma prestação de contas, e a casa tem. Ela só não é divulgada no portal da transparência em virtude
de ser um documento xerocado na verdade lá para nós fica oficial, mas nós teria que xerocar todo ele, mas está lá. Tanto que ontem eu assumi o compromisso junto à Promotoria Pública de encaminhar todas as prestações de contas, notas em que foram utilizadas e também uma declaração que o Tribunal de Contas exige junto à Câmara de Vereadores. E ontem eu coloquei que é exatamente desta forma em que nós estabelecemos, através de resolução, a prestação de contas, conforme determinação do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas está errado, não é a Câmara de Vereadores, até mesmo porque a Câmara é da mesma forma que a Assembleia Legislativa, que a Prefeitura, são todos o mesmo padrão, que se exige uma nota, não do valor da diária, mas sim do valor em que comprovando que a pessoa realmente esteve no local. Então são esses dados exatamente que nós buscamos e vamos levar junto ao Ministério Público agora um compromisso meu assumido no dia de ontem, para que ela analise realmente se houve exagero ou então se houve sem prestação de contas. Isso tudo nós estaremos esclarecendo para ela, como foi noticiado que nós fomos chamados no Ministério Público, muito pelo contrário, nós estivemos ontem no Ministério Público. Mas já não tem um inquérito instaurado? Não, na verdade ontem, ela acabou ontem à tarde encaminhando um ofício para mim solicitando de julho, inclusive ela me entregou em mãos ontem, de julho de 2014 a julho de 2015, ela me solicitando a cópia dos comprovantes que realmente esses vereadores estiveram à capital do estado ou em Brasília. Isso tudo nós estaremos encaminhando, talvez no dia de amanhã já, esses dados para ela. Foi esse o nosso compromisso, foi esse o pedido dela, para que realmente verifique. O que foi passado foi exatamente isso, que nós exigimos do vereador exatamente o que o Tribunal de Contas exige da Câmara Municipal. Exatamente. Bom, a matemática ela é clara, né? Para dizer que o vereador está engordando o salário com as diárias, tem que ver quanto é que sobra dessa diária. Ou a não ser que o vereador não foi. Ele pegou a diária e não viajou. Aí ele está botando dinheiro no bolso. E isso tem outro nome. Isso aí é roubo. Né? Por exemplo, vereador, o vereador ele vai a Florianópolis, ele recebe antes de ir ou na volta? Não, só na volta. Na volta, ele é ressarcido do que ele gastou. Somente ele recebe a partir do momento que ele vai na tesouraria da casa, entrega o comprovante, a nota e uma declaração do órgão estadual que ele esteve. Então, ele foi na Secretaria de Saúde tratar de um problema. Então ele vai lá, pega uma assinatura de alguém da Secretaria que ele esteve lá, comprova olha, eu gastei de combustível tanto, gastei de alimentação tanto, e aí o senhor vai ressarci-los. Isso, e hoje, Saulo, em virtude de algumas denúncias que teve, inclusive a nível federal, passou no Jornal Nacional, inclusive algumas denúncias de vereadores ou lideranças políticas que estavam indo nas Assembleias Legislativas e acabavam não indo na Assembleia, mas ligavam para a Assembleia e eles encaminhavam via e-mail ou via fax um comprovante como eles estiveram lá. E o Ministério Público acabou acompanhando algumas dessas vezes algum desses políticos e constatou que realmente estavam fazendo isso. Eles não iam, até mesmo porque hoje tem toda a questão de filmagem, tem toda uma questão de segurança nas Assembleias Legislativas e que proporcionam a possibilidade do Ministério Público realmente investigar. E foi constatado realmente que havia isso. Então hoje a própria Assembleia Legislativa ou o órgão do governo, se não for a pessoa em que realmente foi lá e compareceu, se ela não der a identidade para fazer o seu cadastro, eles não entregam. Então, na verdade, fica provado que realmente a liderança política, o vereador ou o funcionário, ele teve que comparecer naquele órgão, senão o órgão não tem obrigação de dar nenhuma declaração via e-mail, via fax, ou até mesmo para uma outra pessoa, um terceiro, pegar em nome daquela pessoa. O vereador Alexandre Pereira ligou aqui para dizer o seguinte, parabenizando o presidente pelas respostas que tem dado sobre esse assunto, e diz o seguinte: ele foi 2 vezes a Brasília, em uma delas conseguiu com a deputada Carmen Zanotto
um carro de 5 lugares para a Secretaria de Assistência Social, que custa em torno de 80 mil. Então o custo-benefício aí já se justifica a viagem, né? E este ano conseguiu com a deputada 280 mil reais. Falta só a liberação da emenda para comprar geladeiras para guardar as vacinas nos postos de saúde do município, né? Quando falta energia, ela permanece ligada por 5 horas para manter as vacinas. Então é uma geladeira especial. Então eu sou contra farra de diária. Se há realmente algum excesso, tem que ser punido. E precisa realmente ser punido. Não dá para aceitar essa farra com dinheiro público. Chega de tanta safadeza no serviço público. Agora, se o vereador foi a Florianópolis, ele realmente prestou o serviço, não há nada de mais nisso, gente. Se ele foi a Brasília e ele trouxe resultado para a cidade, não há nada de errado nisso. Não tem lei que proíba. Aliás, pelo contrário, a lei prevê isso. Prevê essa situação. O que se tem que coibir são os excessos, quando aí sim é algo que pode ser até legal, mas vira imoral. E o senhor entregou essa documentação, presidente, ao Ministério Público, e agora o Ministério Público vai, evidentemente, se manifestar mais tarde. Isso, na verdade, ontem nós mostramos para ela toda essa documentação, nós retornamos os documentos para a Casa Legislativa, porque assumimos o compromisso de encaminhar novamente, Saulo, já que ela nos solicitou de julho de 2014 a julho de 2015 os comprovantes, nós estaremos encaminhando toda essa prestação de contas exatamente com dados, com levantamentos, para que ela possa fazer até uma análise um pouco maior. Nem só o que ela imaginava, mas que possa fazer uma análise um pouco maior se realmente houve exagero nas diárias. Não vejo dessa forma, lamentamos que se publicou dessa forma, inclusive no dia que fui entrevistado, respondi que eu iria responder pelo meu mandato e não pelos mandatos anteriores, e infelizmente foi publicado do gasto do mandato. Então a gente está para esclarecer, eu acho que é esse o nosso papel, e quando encaramos a Câmara de Vereadores como presidente, sabíamos que iríamos pegar alguns problemas dessa forma, mas a nossa casa, graças a Deus, está bem transparente. Inclusive ontem conversei com a promotoria que eles haviam solicitado a questão do portal da transparência, em que felizmente no início do ano, quando assumi, o CIASC acabou não atualizando mais o sistema. Nós tivemos que reincidir o contrato junto ao CIASC. Temos lá o contrato, na qual encaminhamos cópia para o Ministério Público, que foi reincidido, encaminhamos cópia do novo contrato com a Beta, na qual a partir daquele dia, de uma semana e meia atrás, 2 semanas, está totalmente atualizado. Estamos atualizando ainda algumas pendências, mas isso tudo já cabe à nova empresa que está atualizando em fazer essa atualização diariamente. E hoje ela entra diária. Antigamente era a cabo de um mês, hoje ela tem dados diários, acabam indo para o sistema, até mesmo porque não temos o que esconder. Eu acho que é dinheiro público e tem que ser tratado com muito carinho. E só deixar claro que aqueles que acham que talvez o dinheiro da Câmara está sendo de alguma forma desviado, está lá, temos garantido, para não talvez falar besteira, no mínimo 160 mil reais, nós já temos aplicados exatamente para poder investir no momento correto, Saulo, para se ver até o final do ano qual realmente é a prioridade do nosso mandato, para que a gente possa ir lá investir. Nós temos agora a licitação que foi aberta, que foi um compromisso do prefeito municipal em virtude reforma da Câmara, né? Da casa ser um órgão público, e a própria Câmara é do poder público. A partir do momento que nós não utilizar ali, tivesse um outro local, aquele local ali seria do poder público. Então foi assumido um compromisso, até mesmo porque nós não tínhamos conhecimento no início do mandato do que nós poderíamos investir. E o prefeito Sandro acabou assumindo o compromisso. Nós vamos estar ampliando para 15 vereadores, que nós tínhamos somente 12 gabinetes, que nós acabamos utilizando os das comissões para que mais 2 vereadores utilizem. Então nós temos hoje 3 vereadores que estão numa situação bem complicada, sem nenhuma possibilidade de atendimento ao público. Então nós vamos desmanchar aquele gabinete, vamos ampliar 2 banheiros que estão
estavam já interditados e nós acabamos mantendo ele interditado exatamente porque é o dinheiro público que vai ser investido ali. E agora estamos, a partir da semana que vem, acredito, já iniciando toda a reestruturação para que se consiga adequar os 15 vereadores de forma mais tranquila. E também esse dinheiro que tem aplicado, nós estaremos vendo a possibilidade de talvez estar fazendo os móveis já desses 4 gabinetes, que daí ficariam 4, porque os outros das comissões não têm também os móveis. Então nós já estaria talvez possibilidade de estar fazendo todo esse investimento e outras ações que nós estaremos fazendo até o final do nosso mandato. O Alceu Bárbara da Sanga da Toca manda um abraço ao Rony e pede para o vereador depois dar uma olhada aí, porque que ainda não foram colocados os quebra-molas na estrada geral da Lagoa do Caverá. Pediu para o vereador olhar lá com a administração. Com certeza, seu Alceu, mandar um grande abraço aí para ele. Lá é uma estrada, na verdade, estrada de chão, então foi uma luta muito grande, inclusive esteve no Ministério Público e agora assumiram o compromisso de colocar a lombada, colocaram a placa, já faz mais de 60 dias, então agora nós vamos cobrar realmente para que se coloque então, essa lombada lá no local. Obrigado, presidente, pela sua presença aqui. Obrigado, Saulo. Mais uma vez, muito obrigado a toda a sua equipe por nos dar a oportunidade de vir aqui esclarecer algumas dúvidas. E qualquer dúvida que a população tiver em relação aos gastos da Câmara, o portal da transparência www.cmva.sc.gov.br. Está lá à disposição todos os dados e qualquer dúvida também a assessoria da casa está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito bem, então obrigado ao presidente Rony da Silva pela participação aqui no nosso espaço da TV Araranguá, o Canal 20. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos aí para mostrar a vocês o que será feito na Câmara de Vereadores de Araranguá para corrigir esse problema de falta de espaço para gabinetes dos senhores vereadores.